Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Maranata. Bom dia, boa tarde a todos. Olha, tem um membro do meu canal, uma pessoa que acompanha meus vídeos, e ele mandou aí uma mensagem para mim. Então ele fez uma espécie de uma entrevista, entendeu? Ele fez umas 4 perguntas aqui para mim, ok? Fez umas 4 perguntas e eu queria responder a esse irmão. Deve ser irmão, né? Um internauta. Deve ser irmão. E eu queria responder a esse irmão essas 4 perguntas que ele me fez, uma espécie de entrevista. Então ele pergunta o seguinte: irmão Genésio, o irmão teve cargos na CCB? Bom, meu irmão, eu não tive cargos na congregação, não. Eu nasci lá dentro, lá com 8 ou 9 anos eu já me conhecia dentro da reunião de jovens, me criei dentro da congregação, me casei lá dentro da igreja, mas não, nunca tive cargos, nunca tive nenhuma função administrativa, nada, não tive cargos na congregação. Mas também isso nunca me preocupou. Eu nunca esperava um dia, irmãos, eu ter um título, eu chegar a fazer alguma coisa na obra de Deus, com título, com cargo. Eu fazia as coisas, mas sem pensar. Realmente eu nunca pensei em ministério, não. Pergunto, o irmão odeia a congregação? Por quê? Bom, irmão, foi bom o irmão me perguntar isso. Eu não odeio a congregação, eu não odeio os irmãos da congregação, eu não odeio igreja nenhuma, eu não odeio ninguém. Porque se eu odiasse alguém, eu já não seria crente. Eu não poderia dizer que eu sou crente se eu falar que eu odeio alguém. Não. Eu critico a congregação e outras igrejas, critico. Aí eu critico. Por quê? O que acontece, irmãos? A congregação que eu conheci, que eu aprendi a amar, ela não existe mais. Não é essa a igreja que está aqui, que eu aprendi a amar, que é a igreja dos meus pais, dos meus avós. Não é mais essa igreja. Essa igreja é outra. Essa congregação, irmãos, ela mudou. Dos anos 60, 70 para cá é outra igreja. Criaram coisas, mudaram coisas, acabou o amor, esfriou tudo, as pessoas traem umas às outras, começou a entrar corrupção como não tinha, antigamente não se via falar de problemas de coleta, de corrupção e dessas coisas todas, irmão. Acontecia lá um ou outro caso, mas isso era uma esporádica, era uma aberração de sentar pessoas por causa de pregação, essas coisas não acontecia, irmão, entendeu? Então, é essa igreja que está aqui agora, que tem rebatismo, que tem pecado de morte, que corta a pessoa e joga fora, né? Que tem essas outras, todas essas outras heresias, que fala que ela é a graça, que fala que só ela que vai salvar, e essas coisas, mas elas foram colocadas dos anos 60, 70 para cá, então não é mais a igreja que eu frequentei, não é a igreja que eu aprendi a amar dos meus pais, essa é a outra igreja. Entendeu? Tá? Eles deixaram a carne entrar na igreja, dividiu o domínio com o Espírito Santo. O homem dividiu o domínio com o Espírito Santo dentro da igreja. Muita coisa não é mais iluminada por Deus. Muitas práticas são antibíblicas. Nunca foram ensinadas pelo Franciscão e pelos anciãos antigos. E são essas práticas que realmente eu abomino. E sempre vou lutar contra elas. Mas não odiando, chamando a atenção. Quais são essas práticas, irmão? Bom, o castigo que se dá aos que pecam, deixando-os cortados nos bancos indefinidamente. A irmandade não saúda mais, despreza, a família o abandona, a irmandade os deixa de lado, vira um objeto de decoração. Muitos não conseguem aceitar isso e vão para o mundo. Pecam mais ainda, se afundam, viram mendigos, drogados, bandidos. Muitos morrem, se matam, se suicidam. A igreja talvez não cause isso, mas leva essas pessoas a essas causas. Digamos que ele seja o agente desencadeador ou o gatilho. A igreja desprezar outras denominações, declarar-se a eleita de Deus, não aceitar o batismo das outras,
punir a irmandade que frequenta outras denominações. Isso, entre outras, ter uma interpretação errada do pecado de morte, ter o batismo como salvítico, fazer uma outra Bíblia, fazer os tópicos de ensinamento torcendo todinho a Bíblia. É isso aí. Quando o irmão saiu da CCB, por quê? Bom, irmãos, eu deixei de congregar na congregação, mas não saí. Deixei de congregar na congregação, entendeu? Não saí de lá. Simplesmente eu parei de ir. E depois, com o tempo, irmãos, foram criando alguma ojeriza contra mim. Os próprios membros da congregação foram me rejeitando. Foram criando um clima entre mim e eles, dizendo que eu sou pisador no sangue de Jesus, dizendo que eu sou falso profeta, dizendo que eu sou isso, que sou aquilo. Entendeu? Então, é o seguinte, eu não vou frequentar uma igreja onde eu não sou bem-vindo, bem quisto, entendeu? Por quê? Porque a minha missão, aquela que Deus me deu, foi trazer as pessoas de volta para as igrejas. As pessoas estavam paradas. E não adianta eu trazer de volta na congregação se eles não aceitam eles, ok? Pergunta: quais os cargos que o irmão já ocupou e em que igrejas? Bom, irmãos, na MCCB eu fui ordenado ancião. Permaneci lá 2 anos, depois atendi uma salinha da CCA também como ancião. Na Igreja Renovadora Cristã, eu passei a fazer o mesmo trabalho lá de trazer os parados de volta. E eles me ordenaram como presbítero, ok? Esses cargos são meus, eu exerço até hoje, mas eles não são o motivo do meu ministério, os cargos. Para mim é o dom que Deus me deu. O cargo, irmão, é só uma coisa dada por homem, é o que eu acho. Entendeu? Vou em algumas igrejas, prego em algumas igrejas onde eu vou, onde me amam. Na congregação eu não vou mais, porque lá se prega muita coisa que eu não aguento mais ouvir. Então eu não vou lá para escutar que a congregação é a graça, entendeu? Que a congregação é o caminho, que a congregação é a porta e outras coisas mais. Isso aí é heresia e o meu coração convertido a Deus não aguenta escutar mais isso. O irmão voltaria para a CCB? Voltaria como eu era a CCB? Olha, é muito difícil. Eu só voltaria um dia a frequentar a CCB se ela mudasse tudo isso, as coisas por conteúdo. Se ela voltasse às origens, às primícias lá de 1910. Se ela voltasse, se ela tirasse pecado de morte, se ela tirasse rebatismo, se ela voltasse às palavras antigas do rebatismo. Isso é impossível? Então é impossível congregar na congregação outra vez. Então a congregação para mim é um capítulo fechado da minha vida, passado. Hoje eu sirvo a Cristo, a Jesus em espírito e em verdade. Amém? Fiquem todos na paz. Amém.